Nós vamos ler do 30 em diante. A última vez que eu preguei Romanos 8:30, não foi? Agora eu vou pregar do 31 em diante. A gente dá continuidade nesse raciocínio de Paulo a respeito da salvação. Então diz assim a palavra de Deus: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa mente, Pai. Aquece o nosso coração com a tua santa palavra. Nos dá fé, Senhor, para que a gente possa crer naquilo que está escrito, como está escrito, Senhor. Não na nossa perspectiva ou na nossa visão sobre esse assunto, mas nos ajuda a interpretar, Senhor, a tua palavra e a crer fielmente naquilo que tu diz, Deus. Não naquilo que o mundo diz, não naquilo que nós ouvimos das pessoas, mas naquilo que tu escolheu nos revelar através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Chegamos então ao último ponto, a última doutrina da graça, para fechar aí com chave de ouro. E eu queria pedir uma coisa para as crianças, para elas desenharem um negócio para nós, para vocês participarem do culto junto com a gente. É um desenho bem facilzinho, talvez vocês já desenharam alguma vez isso. Eu queria que vocês fizessem um desenho de vocês e da família de vocês, só isso. E depois na segunda parte vai ter uma outra parte desse desenho, tá? Mas agora nesse primeiro momento, vocês desenhem para mim só vocês e a família de vocês do lado. E vocês deixem um espaço assim em volta da família de vocês, que depois vocês vão ver o que a gente vai desenhar depois, tá bom? Nós chegamos então na última doutrina da graça, chamada perseverança dos santos. Eu não sei se você já tinha ouvido pregações a respeito dessas doutrinas. Eu não sei como tem sido para você ouvir essas doutrinas. Eu sei que para mim foi muito difícil quando eu tive o primeiro contato com essas doutrinas, porque era diferente de tudo que eu já tinha escutado dentro da igreja. Era diferente. E aí eu comecei a me perguntar, será que me ensinaram errado? O que estavam me ensinando que eu não aprendi durante 18, 20 anos? Eu nunca tive contato com essas doutrinas. Que a gente está
vendo claramente no decorrer dessa série, que, pasmem, elas estão na Bíblia. Elas estão na Bíblia. Eu não estou aqui dizendo nada extra-bíblico. Pelo contrário. Durante muito tempo, quando eu comecei a estudar para ser pastor, eu comecei a perceber que os pastores das igrejas que eu passei, eles faziam uma seleção dos textos que eles iam pregar. Eles faziam uma escolha, às vezes intencional, dos textos que iam pregar. E talvez você, como eu, passou 10, 15, 20 anos na igreja. E tem vários livros da Bíblia, vários textos da Bíblia, que mesmo você estando há 20, 15 anos dentro da igreja, você nunca ouviu ser pregado. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque na maioria das vezes os pastores escolhem certos textos. Que eles escolhem o texto, hoje eu quero pregar sobre graça. Daí eu vou, lá na Bíblia, e tem diversos textos que falam sobre graça. Graça é um assunto que permeia toda a Bíblia. E aí eu escolho um texto, de preferência mais fácil, que eu tenho mais entendimento, mais familiaridade para explicar esse conceito sobre graça. Mas aqui na igreja a gente está adotando um caminho diferente. A gente está adotando um caminho, eu já acho que comentei com algumas pessoas aqui no púlpito também. O nosso desejo é pregar a Bíblia inteira. Então nós vamos pregar livros inteiros. O pessoal que está fazendo discipulado, está fazendo leitura bíblica, está lendo livros inteiros. E só a nível de reflexão, assim. Vocês sabem que Paulo escreveu diversas cartas, né? Paulo escreveu as epístolas, que são as epístolas paulinas. Eram cartas para as igrejas. E por que a gente lê a Bíblia assim? Essa aqui é a carta aos Romanos. E a gente abre na Bíblia e já começa a ler a carta no meio de uma carta. Quem é que recebeu alguma carta na vida e começa a ler a carta pelo meio? Ou começa a ler a carta pelo final? Não faz nem sentido, lógico. E por que se faz isso a vida inteira nas igrejas? Então, uma leitura fragmentada da palavra vai gerando problemas teológicos. Uma má compreensão a respeito do Evangelho e a respeito das doutrinas fundamentais da fé. Nós estamos então aqui nessa batalha de ensinar novamente os pilares da fé, aquilo que é essencial. Se nós tivermos que ensinar o beabá novamente, a gente fez uma série sobre os 10 mandamentos. Todo mundo estava careca de saber os 10 mandamentos. Mas como nós aprendemos profundamente coisas que nós não sabíamos a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, estudando novamente os 10 mandamentos. E assim nós faremos daqui para frente. Então, só para contextualizar vocês, a carta aos Romanos, acho que eu já falei isso em algum momento, é um tratado teológico. Na carta aos Romanos tem praticamente toda a doutrina paulina, quase tudo que Paulo pensa sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre o homem, sobre as doutrinas fundamentais, está exposto na carta aos Romanos. Então, do capítulo 1 ao 3, ele fala sobre a doutrina do homem. Ele fala que o homem é totalmente depravado, como a gente viu na primeira mensagem dessa série. Do capítulo 1 ao 3, ele vai discorrer sobre isso, do 1 ao 3. Depois, do 5 até o 7, ele vai falar sobre o sacrifício de Jesus, que o pecado entrou por um homem, que o pecado foi expiado, nós fomos libertos do pecado por meio de um homem, e esse é Jesus. Fala do sacrifício de Jesus. E assim ele vai pregando o Evangelho em toda a carta. E nós chegamos aqui no capítulo 8, que ele está encerrando o pensamento a respeito da salvação. No capítulo 8 nós lemos ali sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive eu falei que muitos já até postaram esse versículo fora do contexto. Mas o que é esse bem?
que todas as coisas cooperam para esse bem. O bem daqueles que amam a Deus é passar a eternidade com o Senhor. Esse é o bem. A salvação das nossas almas é o bem. Então Deus faz com que todas as coisas cooperem para que nós estejamos com Ele. Estejamos com Ele. Muito se fala sobre escolha, sobre livre-arbítrio. Só que em relação à salvação, o livre-arbítrio não está envolvido. E eu provo por quê. O livre-arbítrio tu usa, e até a linguagem que o pessoal calvinista usa, é livre agência. Eu gosto mais de banana do que de bergamota, isso é uma escolha. Então eu posso escolher livremente, eu gosto mais de bergamota do que de banana. Mas agora uma pessoa que está se afogando no meio do mar, ninguém pergunta para ela se ela quer ser salva. O cara está aqui, no meio do mar. Ô Magrão, tu tá afim aí de aceitar Jesus aí? Tu tá afim de que alguém te salve aí? Eu até joga uma boia. Não é assim que funciona a salvação. Até porque as pessoas que estão perdidas e estão ali mortas, elas não têm discernimento para decidir pela salvação. Elas vão ter discernimento sobre salvação, sobre o pecado, sobre o juízo, depois que elas forem iluminadas. Depois que o evangelho é pregado. Enquanto isso, elas estão lá, precisando de salvação. Então eu queria mostrar aqui para vocês como Deus opera a salvação. E aqui eu vou falar sobre os 5 pontos. Eu vou ser um pouco repetitivo, porque eu preciso agora, nessa conclusão, conectar todos esses pontos que nós estamos pregando. Nós começamos com o primeiro ponto, que é a depravação do homem, a incapacidade do homem de se salvar. Essa foi a primeira pregação. Romanos capítulo 3, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Até brinquei, né? Para a gente confirmar isso, é só ligar ali no balanço geral. Tá na cara que o homem está distante de Deus. Matando, destruindo uns aos outros, mentindo, roubando, extorquindo, magoando, ferindo uns aos outros. O homem é mau por natureza. A gente canta aquela música, né? Já magoei quem eu disse amar, ignorei quem quis me ajudar. É sobre isso. É sobre o homem ser incapaz de salvar a si mesmo. Então chegamos a essa conclusão de que o homem é mau, de que ele é incapaz de salvar a si mesmo. Então algo precisava acontecer, algo externo ao homem precisava acontecer. A salvação vem de fora, a salvação vem de Deus. Nós lemos lá em Jonas, no capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor. Lembra que nós falamos em uníssono isso? A salvação pertence ao Senhor. Então, como a salvação pertence ao Senhor, olha que bonita essa doutrina é. O homem incapaz de se salvar. E aí aparecem as 3 pessoas da Trindade na salvação. Deus Pai, antes dos tempos, escolheu aqueles que Ele ia salvar. Predestinou, a gente acabou, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. Então o Pai escolheu. E o Filho morreu por aqueles que o Pai escolheu. Expiação limitada, foi a semana passada. O Filho então consumou a obra de redenção na cruz. Mas isso foi há 2021 anos atrás, né? 2000 e poucos anos atrás. Não vou fazer a conta em matemática, é meu forte. O Filho morreu por aqueles a quem o Pai queria salvar. O Filho falou, né? Aqueles que tu me deste. A gente vai ler aqui João 17 depois e vocês vão ver a respeito dessa doutrina também. Então, o Filho morre por aqueles que o Pai escolheu. E o Emanuel frisou aqui a noite inteira. Nem uma gota do precioso sangue de Jesus foi derramado em vão. Então, Jesus morreu eficazmente por aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo.
Depravação total. Eleição de Deus. Expiação eficaz. E aos que predestinou, a esses também chamou. E a obra do Espírito. E é por isso que muitas vezes uma pessoa que chega na igreja, perguntam para ela se ela quer aceitar Jesus, e ela atende esse chamado, e ela enxerga só essa parte do Espírito Santo chamando ela, e ela escolhendo voluntariamente Deus. Mas ela só escolheu a Deus porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido. E Cristo já tinha morrido por ela na cruz. E agora o Espírito está agindo, trazendo ela para a salvação. Chamando ela à salvação. E aí, como o Rodrigo falou lá no vídeo, a única resposta possível é sim. Eu te aceito. Eu me rendo. Eu te amo. Graça irresistível. Agora pensem comigo em relação à salvação. A gente acha mesmo que o homem é completamente incapaz de se salvar. Deus, antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que iam ser salvos. Cristo morreu eficazmente, então, pelos eleitos lá na cruz. O Espírito atrai irresistivelmente, mesmo contra a resistência deles, né? Todo mundo resiste um pouco até vir à fé. Mas chega um momento que não resiste mais, então aí passa a ser irresistível. A gente acha mesmo que depois de todo esse trabalho do Senhor, Ele ia deixar a gente à mercê das nossas escolhas? Ele ia deixar tipo assim, não, eu já fiz a minha parte até aqui agora. Agora, né, tem que ter uma contrapartida. Será que Deus ia fazer uma salvação meia boca assim? Uma salvação pela metade? Será mesmo? Se a salvação é pela graça, não é pelas obras, se não é mérito do homem, se o homem não pode fazer nada para se salvar, será que Deus deixaria a salvação nas mãos desse homem? É óbvio que não. É óbvio que não. É por isso que nós cremos nessa doutrina da perseverança dos santos, o selo do Espírito Santo, essa perseverança. Então, nós perseveramos no Senhor até o fim, porque Ele persevera dia a dia em nós. A perseverança dos santos não é a perseverança bem dos santos. Lembra que a gente mudou um pouco o nome das doutrinas? O nome dessa doutrina é segurança eterna. Se Deus nos amou com um amor eterno, esse amor vai até a eternidade. É bonito a gente falar assim, não, Jesus me ama. Mas Jesus não é humano, né? Deus não é humano para dizer assim, ó, que seja eterno enquanto dure. Não. O eterno de Deus é o eterno. Ele é eterno. Sabe por que o homem diz que seja eterno enquanto dure? Porque o homem não é eterno. O homem é perecível. O homem deixa as coisas quebrarem. O homem não consegue segurar nada por muito tempo. Mas Deus consegue. Deus sustenta o universo desde a eternidade, desde a criação. E tudo está em ordem. Por mais que exista a maldade, Deus tem segurado a existência humana. Deus tem segurado o universo na palma das suas mãos para poder salvar os seus eleitos, para poder salvar os seus escolhidos. Então eu queria dizer uma coisa para vocês nessa noite. Deus te ama. Nenhum amém. Obrigado. Tá duro com o negócio, né? Deus te ama. Deus te ama. E outra coisa que eu queria dizer é que Deus não te ama só por um momento.
Deus não te ama só porque hoje tu não gritou com a tua esposa. Deus não te ama porque hoje, essa semana aí, tu se comportou um pouquinho. Deus te ama porque Ele é amor. E a manifestação do amor de Deus é a salvação. É a salvação. Então Deus nos ama com o seu amor eterno, porque Ele é eterno. E uma das coisas mais maravilhosas de ser cristão é justamente poder se deleitar, poder sentir prazer e poder sentir essa segurança de que Deus nos ama. E nos ama com um amor eterno. E a gente pode estar seguro em Jesus. Vê como não faz sentido, eu tenho certeza que você já cantou aquela música, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas daí tu acha que perdeu a salvação. Não faz sentido. Se a Bíblia está dizendo que nada pode nos separar do amor de Jesus, ou seja, se de fato tu é amado, tu é eleito de Deus, você está seguro nas mãos de Deus. Isso é maravilhoso. Hoje você pode deitar sua cabecinha no travesseiro, descansando no amor de Deus, na segurança de Deus. Deus não vai deixar a tua salvação se perder. Mas tem um porém. Tem um porém. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas que de fato não são salvas. Isso é uma realidade. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão na igreja por outros motivos que não o Senhor. A menina veio por causa do rapaz, o rapaz veio por causa da menina. Uma pessoa veio buscar uma bênção. E a gente fica se perguntando, quando a gente duvida dessa doutrina da segurança eterna, a primeira pergunta que vem na cabeça é, tá, mas e aqueles irmãos que estavam no nosso meio e abandonaram a fé? Não é isso que vem na nossa cabeça? Será que eles eram realmente irmãos? Será que eles estavam entre nós por causa do motivo correto que é Deus? A igreja pode propor muitas coisas boas para as pessoas. As pessoas podem vir para a igreja e encontrar amizade, encontrar conforto, encontrar consolo, encontrar até uma namorada, um namorado, um casamento. Tudo isso no meio da igreja. Pessoas podem ser membros ativos na igreja, podem trabalhar na igreja e mesmo assim não serem salvos. E essa é uma realidade. Eu não quero aqui simplesmente baratear a graça de Deus e dizer que não, uma vez salvo, salvo para sempre, e pode fazer o que quiser, que é outra coisa que se pensa, né? Quando fala que Deus nos dá a salvação, quer dizer que então eu tenho liberdade para pecar, lá vão ter. Não. Se você pensa assim, provavelmente você não é salvo. Se você deseja viver uma vida de pecado sem arrependimento, provavelmente você não se arrependeu verdadeiramente e você não é salvo. Aí que está. Lá em 1 João, queria que vocês abrissem comigo. A Nina rasgou minha Bíblia bem no Romanos 8 aqui. Primeira João, (18 e 19) diz o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam
permanecido conosco. Venderam para nós a ideia de que o selo do Espírito Santo era o falar em línguas. Que o selo do Espírito Santo era ser cheio do poder e dos dons espirituais. Mas um dos verdadeiros selos do Espírito Santo é a própria perseverança no Senhor. É aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem é que dá o poder para que a pessoa persevere até o fim? É o Senhor. Somente alguém que é cheio do Espírito Santo pode perseverar até o fim. Só alguém que tem o Espírito Santo pode perseverar até o fim. E aqui o cenário começa a ficar complicado. Porque nós vemos muito mais pessoas abandonando a fé, abandonando a igreja, virando desigrejado, virando anticristos. Porque quem é contra a igreja de Jesus, quem é contra o Espírito do Senhor é anticristo. E nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãos, mas são anticristos. E tem confundido a muitos. Quem são os verdadeiros cristãos? Aqueles que permanecem em obediência à palavra. Aqueles que permanecem conectados no corpo de Cristo. Aqueles que permanecem em obediência ao Senhor. Esses são os eleitos. Esses são os selados pelo Espírito. Esses são aqueles que são salvos. Eu quero lembrar aqui alguns versículos. Tem um versículo que endossa essa doutrina que é muito importante. Assim como vocês já ouviram que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aí é que está a grande chave. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, até as coisas ruins que aconteceram na sua vida. As tristezas, as angústias, as decepções, as frustrações que te fizeram de alguma maneira buscar por Deus, cooperaram para o bem final, que é a salvação da sua alma. Talvez você olhando para trás na sua vida, você vai pensar, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não estaria onde eu estou. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não estaria aqui hoje, ouvindo do Senhor, tendo a oportunidade de me arrepender e de continuar no caminho do Senhor. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muda a perspectiva, né? Muda a perspectiva desse versículo. Talvez você sempre ouviu todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de, não, se eu amo a Deus, então vai dar tudo certo. Agora vai dar tudo certo. Não é verdade. O apóstolo Paulo morreu numa masmorra romana. Então essa palavra não se cumpriu na vida de Paulo por essa perspectiva errada. Mas pela perspectiva certa, lá em Filipenses também ele fala que até as cadeias dele, até o fato de ele estar preso numa prisão romana, cooperava para o progresso do Evangelho. E até os da casa de César estavam crendo em Jesus. Isso é a visão certa de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho um amigo que queria viajar para o Canadá. E ele era casado com uma moça. Ele tinha feito os papéis, tinha feito visto e tudo mais. Estava tudo certo para ir para o Canadá. E por algum motivo o visto não saiu de jeito nenhum e eles foram barrados de ir para o Canadá. Tempos depois, esse relacionamento entrou em conflito e eles acabaram se separando. Agora imagina se tivesse dado tudo certo, eles irem para o Canadá, eles passariam o maior perrengue lá no Canadá. E mais, depois da separação, esse meu amigo se apegou com Jesus,
não se desviou, ficou firme com o Senhor. E hoje ele trabalha na igreja e é uma bênção para a igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez para muitos de nós, para as pessoas que têm um olhar consumista, a melhor coisa possível na vida é ir morar no Canadá, ter uma qualidade de vida, uma segurança financeira, né, ganhar em dólar e tal. Essa seria a melhor coisa. Isso sim seria cooperar para o bem. Mas nesse sentido, Deus não cooperou para o bem dele. Mas ao mesmo tempo, Deus preservou ele de uma catástrofe maior. Uma catástrofe pequena salvou ele de uma catástrofe pior. E Deus ainda trouxe esse rapaz para perto dele. E hoje ele está firme no Senhor, apesar de tudo que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o importante não é o que acontece nessa vida. O importante é nós estarmos seguros no Senhor para a volta do Senhor. Nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Olha esse versículo aqui. Todo mundo já conhece esse versículo também. E olha como esse versículo endossa perfeitamente essa doutrina de que aqueles a quem Deus chama, Ele preserva. Olha o que Paulo diz em Filipenses 1,6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Há de completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Você conhece bem esse versículo. E esse versículo fala a respeito dessa doutrina. De que se de fato foi Cristo que operou a salvação em você, se você foi chamado pelo Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, até o dia do Senhor, essa obra de salvação há de se completar na sua vida. Há de se completar na sua vida. Eu queria ler alguns outros textos que vão nos ajudar a entender que de fato isso é verdade. A despeito do que nós vemos na vida de outras pessoas que já estiveram no nosso meio e que abandonaram o Senhor, que abandonaram a fé e abandonaram a igreja. A nossa fé não pode ser circunstancial, a nossa fé não pode ser baseada naquilo que nós vemos. A nossa fé precisa estar firmada naquilo que nós lemos e entendemos a respeito do Senhor. O nosso coração é enganoso. A gente pode ser enganado pelas circunstâncias, por aquilo que nós vemos. É por isso que nós devemos depositar nossa esperança na palavra. E a palavra diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, ao invés de a gente perder tempo pensando, perdi minha salvação, peguei minha salvação de volta, e agora se eu pecar? Não é assim que se vive a vida cristã. Nas águas do batismo nós recebemos uma nova identidade, e a partir de então nós devemos viver essa nova identidade, esquecendo das coisas que para trás ficam. O meu passado ficou para trás. Ontem a gente estava no aniversário da Andressa, e aí o irmão da igreja disse que o irmão dele é casado com uma ex-colega minha do ensino médio. E daí ele falou assim, aquele teu pastor no ensino médio, a minha mulher me contou que era terrível. Eu era terrível. Mas Deus operou a salvação em mim, não sou mais aquela pessoa. Eu morri nas águas do batismo, eu recebi uma nova identidade em Cristo. A minha identidade está em Cristo. E eu vivo a partir da minha nova identidade. Eu não fico preocupado com o que eu fazia lá no passado. Cristo é o meu advogado. Quem vai me acusar se Cristo é o meu advogado? Se os meus pecados foram perdoados, se Cristo recebeu no seu próprio corpo os meus pecados, quem vai me acusar? Então eu vivo como um perdoado, como um redimido, como um regenerado.
Eu vivo a partir da minha nova identidade. E nós todos devemos viver dessa maneira. A mesma coisa Paulo. Paulo era o anticristo praticamente. Porque ele perseguia os cristãos. Ele matava cristãos. Ele segurou as roupas de Estevão enquanto apedrejavam Estevão, em Atos no capítulo 7. Ele era o carrasco da igreja. Mas ele teve um encontro real com Jesus. Um encontro irresistível com a graça de Deus no caminho de Damasco. E ele nunca mais foi o mesmo. Nós devemos viver nessa perspectiva, na perspectiva de santos. Queria ler com vocês, vamos ler a Bíblia hoje bastante. João, capítulo 10. Eu sempre gosto de pegar as palavras de Jesus, porque aí sempre tem um espertinho que fala assim, não, mas Paulo não me convence. Paulo era a interpretação de Paulo a respeito de... irmão, vamos lá então, vamos ver o que Jesus falou então. Acabar com a discussão. Aí se não acreditar nas palavras de Jesus, daí não é problema meu. Beleza? Olha o que Jesus fala, tá? Vamos lá. João 10, a partir do 27. Vamos lá. As minhas ovelhas, entre parênteses, os eleitos, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo atrai as ovelhas de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas têm nome. São pessoas com nome, RG, CPF, são pessoas, não é genérico. Um pastor conhece as ovelhas pelo nome. Eu as conheço e elas me seguem. Olha o 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Para quem que ele dá a vida eterna? Para as suas ovelhas, aqueles que ouvem a sua voz. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Sabe o que isso significa? Eu vou exemplificar. Essa folhinha de papel é você. Aí Jesus te pegou e te escondeu nele, aqui dentro. Aí Jesus é guardado pelo Pai. Então a tua salvação está aqui na mão de Jesus e aqui está a mão do Pai. Ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a salvação bíblica. Essa é a salvação que Jesus derramou o seu sangue para nos entregar. Para entregar para aqueles que verdadeiramente creem em Jesus. Ninguém arrebatará ninguém da mão de Jesus e nem da mão do Pai. É por isso que nós podemos estar seguros. Se de fato você se arrependeu dos seus pecados, você crê em Jesus e você quer viver a eternidade com Jesus e tem vivido uma vida de acordo com essa verdade, você pode estar seguro em Jesus. Mas se você ainda não creu dessa maneira, se Jesus é mais uma coisa na sua vida, é uma alegoria, um brinco, é um make, é uma máscara, é qualquer coisa que não seja o centro da sua vida, hoje é uma noite para você se arrepender e se entregar verdadeiramente para esse amor eterno. E aí sim desfrutar dessa paz, dessa alegria, desse gozo, desse prazer. Imagina você sair daqui hoje sabendo, eu fui comprado
pelo precioso sangue de Jesus. Fui atraído pelo Espírito Santo. Eu resisti até essa noite. Mas a luz de Jesus rompeu as trevas do meu coração. E hoje eu entrego a minha vida para Ele. E depois que tu entregou, meu irmão, aí ninguém te arrebatará da mão de Jesus. Amém? João 17, vira umas folhinhas aí. Essa é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia. Sabe por quê? Porque é Jesus orando por mim e por você. Jesus olhando para o futuro, Ele estava prestes a ir para a cruz. E essa aqui é uma das últimas orações de Jesus, mais extensas, onde Ele demonstra qual é o desejo dEle ao ir para a cruz. Se vocês me permitirem, eu vou ler o capítulo todo, tá? Não gosto de ler picado. Vamos lá. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, Deus deu, o Pai deu pessoas para Jesus. E Ele dá a vida eterna para aqueles a quem o Pai deu para o Filho. Ficou claro? E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus estava com o Pai antes da fundação do mundo, quando o Pai escolheu aqueles por quem Ele ia morrer. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam verdadeiramente e reconhecem que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por olha só, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Então Deus amou o mundo de tal maneira, lembra? Amou todas as pessoas, mas amou salvificamente aqueles a quem o Pai deu para o Filho, para que Ele morresse por. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava no mundo, com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Até aí. Olha a oração de Jesus. Enquanto eu estava no mundo, eu guardei eles. Agora eu não vou mais estar aqui. Pai, nós precisamos fazer alguma coisa para preservar aqueles que tu me deste. E aí entra o Espírito Santo. Aí entra o Espírito Santo. Então, como é que os crentes perseveram no Senhor até o dia da salvação? No poder do Espírito Santo. Os cristãos recebem o Espírito Santo. E esse Espírito
faz com que eles permaneçam até o dia da salvação. O amor de Deus é eterno. Então ele não produz uma possibilidade de salvação, mas uma segurança eterna. Eu pergunto para você, você entregou a sua vida para Jesus? Você entregou a sua vida para Jesus? Então por que muitas vezes a gente quer pegar de volta? Ou entregou ou não entregou. Você entregou a sua vida para Jesus? É tudo ou nada. Entregar a vida é entregar tudo. Esse é o tipo de compromisso que nós temos que ter com Deus. Entregar tudo. Vocês lembram que eu preguei também sobre o jovem rico? Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Só que essa coisa levou ele para longe do Senhor. Talvez nos nossos corações venham coisas que queiram nos afastar de Deus. E nós precisamos guerrear então. Essa doutrina não é para gerar crentes preguiçosos e agora, perseverança dos santos. Não é isso. O santo é aquele que conta com a graça de Deus para perseverar até o fim. Ou seja, todos os dias eu me ajoelho e eu peço a graça de Deus para perseverar, para não cair no pecado, para não me afundar no pecado e não ficar no pecado. Mas às vezes o cristão se lambuza no pecado. Essa doutrina não quer dizer que os santos não pequem, ou não escorreguem, ou não tropecem, ou não se desviem por algum momento. Mas por causa da eleição, Cristo novamente, o Espírito Santo, nos traz novamente. Quantos aqui passaram por algum momento de dúvida, de frustração, de tristeza, de desânimo, de abatimento espiritual? Onde não tinham forças nem para orar. Mas o Espírito Santo não desistiu de você. Ele continua atuando no seu coração, até quando você não tem vontade. Mas é melhor quando a gente tem vontade. É melhor quando a gente luta para permanecer de pé. E o Espírito nos fortalece. Muitas pessoas gostam de falar, né? Esse negócio de calvinismo aí, isso aí é pretexto para libertinagem. É o que falam. Mas olha o que Calvino falou. Não é suficiente Deus escolher qualquer pessoa para si, mas é preciso que as pessoas perseverem na obediência da fé. Mas aí essas pessoas que falam isso não sabiam o que Calvino pensava a respeito disso, né? Deixa o cara se defender pelo menos, né? Se a salvação dependesse de nós, ou do que nós somos capazes de fazer para perseverar, nós não estaríamos nem um pouco seguros. É por isso que muitas pessoas têm medo de perder a salvação. Porque elas acham que a salvação depende delas. Aí é uma insegurança, né? Aí tem que torcer para não morrer no dia que perdeu a salvação mesmo, né? Vai que tu morre no dia que perdeu a salvação, que apagaram teu nome lá, né? Não faz nem sentido. Sempre que falo a respeito dessa doutrina, eu imagino assim, imagina uma sala gigantesca no céu com todo o nome de todos os crentes. Aí os anjos com um monte de borracha na mão e com lápis. E aí, fulano pecou, apaga o nome lá. Apagou aqui. Não. Se consertou, escreve de novo lá. Imagina o trabalho dos anjos, coitados. Na correria. Imagina todo dia essa função. Meu nome ia estar borrado já, sabe quando borra assim com a borracha que chega a rasgar a folha assim? Meu ia estar borrado de tantas vezes que eu pequei, fiz coisa errada. Para a gente encerrar, eu queria te dizer algo.
se de fato você se entregou completamente para Jesus, você entregou toda a sua vida, todo o seu coração, o seu nome foi escrito no livro da vida, com o sangue precioso de Jesus. E uma vez escrito, ele vai ficar escrito lá até o dia do Senhor. Escrito com o sangue de Jesus. Uma vez só. Talvez hoje você até duvide disso. Mas Deus sabe. Deus sabe o nome daqueles que estão escritos no livro da vida com o sangue do seu Filho. E se você crê em Jesus, você pode estar seguro. Você pode desfrutar da paz que isso gera, da alegria e do gozo que isso gera. E você pode contar com a graça de Deus. O meu filho não deixa de ser meu filho só porque ele faz coisas erradas. Acontece a disciplina, a correção, mas eu continuo amando ele. Talvez alguma pessoa aqui tenha um filho que não dá muita alegria, mas ele continua sendo filho. Eu já fui um filho que não deu alegria para o meu pai, mas eu continuei sendo filho. Ele continuou me amando apesar dos meus defeitos. E foi por causa disso que eu encontrei o amor de Jesus. E é assim que é o amor de Jesus por nós. Nós erramos, nós pecamos, mas Cristo já se ofereceu para morrer no nosso lugar. É por isso que a gente precisa responder. A gente não pode viver da mesma maneira. Quando a gente fala de perseverança dos santos, a gente acaba pensando muito mais nos exemplos ruins de pessoas que não creram em Jesus ou que abandonaram a fé. Inúmeros exemplos. Mas eu queria, para encerrar, contar a história de uma pessoa que eu amo muito ainda. Queria contar a história da minha avó. Minha avó, luterana, de uma família difícil, marido alcoólatra, batia nela, filhos completamente transtornados. Meu tio, irmão da minha mãe, dezenas de vezes internado em clínica de recuperação, mas nada roubava a fé e a certeza da salvação da minha avó. Ela sempre tinha uma palavra de esperança. Ela sempre acreditava na salvação. Na salvação do meu tio, da minha mãe, de nós. Ela perseverava. Quando a gente leu esse texto de Romanos 8, o que nos separará, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia? Será tristeza? Será sofrimento? Aflição? Nada disso foi capaz de separar a minha avó do amor de Jesus. Ela amava aquele Jesus. E ela cantava. E ela estava sempre cantando esse amor. Esse amor fazia ela cantar, ela cantava demais. E a minha avó, ela perseverou até o fim. Ela perseverou até o fim. Embora as dificuldades da vida, as decepções, na última semana de vida dela, ela teve um problema respiratório e ela foi para o hospital, ficou internada com auxílio do oxigênio e outras coisas, outros aparelhos. E mesmo no hospital, com a ajuda dos aparelhos, ela cantava todos os dias. E o que vocês acham que ela cantava? Ela enchia o corredor com a voz trêmula e fraca dela, com louvores ao nosso Jesus, ao Deus que é o Deus que amou ela desde a eternidade. E ela cantava todos os dias. E ela testemunhava do amor de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Minha mãe foi visitar ela no último dia, antes dela falecer. E ela pegou na mão da minha mãe. E a minha mãe estava ali triste, né? Porque a gente sabia que ela já estava nos últimos dias. E ela sacudia a cabeça e falava que não era para minha mãe chorar. Porque logo ela ia estar com Jesus que ela sempre amou.
E essa é a esperança do cristão. É assim que nós devemos viver a nossa vida, esperando um dia encontrar com Jesus. A minha avó é a prova viva de que essa doutrina é bíblica e é verdadeira. Ela que me ensinou. De que apesar das aflições, apesar das dificuldades, os cristãos verdadeiros devem perseverar no Senhor e o Espírito Santo está agindo em nós, para que a gente persevere. E no último dia que todo mundo perguntava, né? A dona Sueli cantava, e teve um dia que ela não cantou, que foi o dia que ela faleceu. E aí eu lembro do Salmo 150, que o Johnny tem tatuado ali na perna, que fala que todo ser que respira louve ao Senhor. E enquanto houve ar nos pulmões da minha avó, uma escolhida de Deus, uma santa mulher de Deus, ela cantou sobre esse amor. Então por isso que quando eu olho para essa doutrina e quando eu olho para a Escritura, eu vejo esse contraste. Eu vejo esse contraste. Será que eu amo Jesus verdadeiramente? A ponto de enfrentar qualquer coisa? Sofrimentos, tristezas, com esperança de que um dia eu vou encontrar o meu Senhor? Essa é uma noite que não é para a gente achar, não é para a gente pensar coisas ruins, é para a gente fazer uma autoavaliação. Será que a gente tem confiado no Senhor, no sacrifício de Jesus? Será que a gente confia no Senhor a esse ponto? Será que ainda falta alguma área da nossa vida para a gente entregar para Jesus? Para que seja completa, para que essa entrega seja completa? Para que a gente possa confiar de que a gente vai perseverar até o fim? Então eu queria que nós fizéssemos uma análise na nossa vida, pensando a respeito disso. E que a gente pudesse mais uma vez entregar a vida para Jesus. Eu não vou fazer um apelo aqui, já estou fazendo o apelo. Mas o apelo é para todos. Eu sempre faço apelo para todo mundo. Não é para aquele que quiser. Todos devem se render à maravilhosa graça de Deus. Todos. Então, se você ainda não entregou completamente a vida para o Senhor, eu quero te convidar a orar comigo, a fechar os teus olhos agora. Senhor, a Tua palavra, ela esquadrinha os corações. Ela revela, Senhor, aquilo que está oculto, Deus. Aquilo que a gente não transparece. Tu conhece o coração de cada um aqui, Pai. Tu conhece o meu coração, Senhor. E eu te peço ajuda, Deus. Eu te peço ajuda, Pai, porque muitas vezes eu duvido. Muitas vezes a minha fé fraqueja, mas o Senhor continua perseverando em mim. O Senhor não desiste de mim, não desiste dos meus irmãos. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, muitas vezes, a nossa falta de fé. Perdoa a pequenez da nossa fé, Senhor. E nos ajuda a perseverar até o fim. Porque sem o Teu auxílio nós não perseveraremos, Senhor. Nós contamos com a Tua graça, contamos com o Teu auxílio. E esperamos, Senhor, um dia nos encontrar contigo, Deus. Eu espero, Senhor, um dia te encontrar minha avó junto contigo, Senhor. Para que a gente possa cantar e te adorar, Deus. Face a face. Em nome de Jesus. Amém. Vocês querem um tempo para refletir?
É bom quando a palavra de Deus mexe com a gente desse jeito. Nos lembra de quem nós somos, de onde a gente veio e para onde a gente vai. A gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. Não esqueça de onde Jesus te tirou. Não volte para trás. Não fique pensando em voltar para trás. Deseje encontrar com o Senhor. Eu esqueci das crianças. Eu queria agora, filho. Cadê as crianças? Estão tudo... Agora eu queria que vocês, ao redor da família de vocês, enquanto a gente vai cantar, vocês desenhassem Jesus abraçando a família de vocês e protegendo a família de vocês. Porque é o que Deus faz com a gente. Ele cuida de nós. Ele está ao nosso redor. Como a gente leu no Salmo junto com o Lucão aqui. Ele se acampa ao redor daqueles que o temem.